Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Evangelho em Movimento. Esse programa aqui é uma parceria entre o SOS Preces e a Web Rádio Estação da Luz. Então, é um prazer muito grande tê-los aqui conosco. Então, boa noite a todos que estão aqui. Boa noite, Rosário. Boa noite, Leonardo. Leonardo, gente, que está aqui conosco mais uma vez. Que privilégio e que prazer. Boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite, Léo. Espero que esteja tudo bem com vocês. Boa noite também, pessoal de casa. Boa noite a todos, né? Sempre uma alegria estar aqui. Ô, gente, peço desculpas pela minha tosse. Gente, então nós já temos aqui pessoas que estão chegando, né? Darcy, boa noite, sejam muito bem-vindos. Para começar o nosso programa de hoje, nós vamos falar sobre o SOS Preces, né? Então, Rosário, por favor. O SOS Preces é um trabalho realizado por voluntários que, além de oferecerem uma escuta sensível, afetiva e respeitosa, compartilham mensagens de fé e esperança por meio da prece e das palavras do Cristo. Este é um trabalho ecumênico realizado pelo telefone. Ligue SOS Preces DDD 31 33 34 9700. Gente, então, por favor, não deixem de ligar. Liguem para o telefone 31 33 34 9700. 31 33 34 9700. Então, gente, nós somos voluntários e nós oferecemos uma escuta amorosa, uma escuta afetiva. Nós fazemos uma prece e levamos a palavra de Cristo de uma forma muito carinhosa, muito respeitadora. Então, se você estiver precisando desse momento, desse acolhimento, pode ligar para a gente 24 horas por dia e todos os dias da semana. Vai estar sempre o protonista lá te acolhendo da melhor maneira possível, tá? Gente, hoje nós iremos dar continuidade ao Evangelho de Marcos. Hoje nós vamos falar sobre a ressurreição da filha de Jairo. Mas antes disso, vou pedir para a nossa amiga Rosário fazer a nossa prece inicial. Pode ser, Rosário? Claro que sim, vamos lá. Nós vamos então, neste momento, serenando os nossos pensamentos, os nossos corações, buscando a Deus, rogando a Jesus e a todos os amigos espirituais que conosco aqui se encontram. Gratidão, Senhor, por mais essa oportunidade de estudo, de evangelho, que começa a florescer nos nossos corações. Ainda somos muito ignorantes espiritualmente, como bem sabes, mas te agradecemos porque muito necessitamos deste alimento espiritual. Por isso te rogamos e rogamos a proteção da espiritualidade, para que os nossos estudos possam transcorrer de maneira clara, de maneira límpida e que, principalmente, possamos todos nós, irmanados no sentimento fraterno, buscar, colocarmos em prática
cada dia mais, um pouquinho do seu Evangelho. Sê conosco, divino amigo, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. E assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, Rosário. Nós temos outras pessoas chegando, então boa noite. Então, gente, como eu havia falado antes, nós iremos falar sobre a ressurreição da filha de Jairo. E para que a gente possa começar o nosso bate-papo, né, a nossa conversa sobre essa passagem, eu vou pedir para Rosário para poder passar para a gente, para que vocês possam acompanhar. Ok, vamos lá. Então, a passagem A Ressurreição da Filha de Jairo diz o seguinte: E, passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E, tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E, tomando a mão da menina, disse-lhe: Tálita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou, e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. A passagem está em Marcos, no capítulo 5, entre os versículos de 21 e 43. Lembrando que nós temos intercalado aí nessa passagem os versículos que nós vamos estudar na semana que vem, não é isso? Que são os versículos sobre a cura da mulher com fluxo de sangue, tá bom? Que a gente excluiu aí do slide. Muito obrigada, Rosário. Gente, eu vou só repetir, né? Porque a Francisca quer saber o título, né? Qual que é a passagem? Então, a passagem é a ressurreição da filha de Jairo, ok? Então, vamos começar. E já vou perguntando já para o Leonardo. Como devemos compreender o gesto de Jairo à frente de Jesus? Bom, Carol, vamos lá. Vamos tentar desmiuçar um pouquinho essa ideia, né? O gesto de Jairo à frente de Jesus, né, ao meu ver, é um ato profundo de fé, de humildade, e até mesmo talvez de um certo desespero do pai, né? Nós que somos pai sabemos, né, quando o filho ou a filha está doente, a gente faz de tudo. Então, Jairo, sendo um dos chefes da sinagoga, ele era um líder religioso, respeitado, né, na sociedade judaica da época. Então, ele tinha uma posição de grande destaque. E ele se prostrar aos pés de Jesus e implorar por ajuda, né? Então, ele coloca nesse movimento de lado, né? Ele coloca de lado todo o seu status social, né? E todo o seu status religioso. Então, é por isso que esse ato, né, de Jairo frente a Jesus, ele é carregado de significados muito importantes, né? Eu acho que o principal deles é a fé, né?
Jairo demonstra uma fé profunda em Jesus. E a prostrar-se e suplicar-se pela cura da filha, né, ele mostra que ele acredita no poder que Jesus de realizar, né, esses milagres. Então, essa fé é notável, né? Especialmente vindo de um líder religioso, né, que poderia inventar críticas, né, da época por procurar ajuda de Jesus, que muitas vezes, né, o Cristo, como a gente conhece, ele era, né, era visto com um certo ceticismo, com oposição dos líderes religiosos da época. Um outro ponto que a gente pode também avaliar dessa ação de Jairo é com relação ao sentimento de humildade, né? Porque se prostrar diante de Jesus significa abandonar o orgulho, né? Significa abandonar esse movimento, esse status social que ele tinha, se reconhecer pequeno perante o mestre e solicitar ajuda, né? Então, esse gesto de humildade é muito significativo, pois mostra exatamente que ele reconhece essa autoridade e o poder de Jesus, né? Colocando-se em uma posição a gente pode dizer assim, uma posição de submissão e uma posição de respeito mesmo, né? Com relação ao Cristo. Né? Sem sombra de dúvida, eu fiz aqui também nas minhas anotações essa ideia do desespero, né? E amor paternal, né? Porque eu acho que o pai, como eu disse há pouco, o pai, todo pai que vê o filho doente ou à beira, né, da morte, talvez ele estava vendo ali na época, ele faz qualquer coisa, né? Nós pais fazemos qualquer coisa pela saúde dos nossos filhos. Então mostra exatamente, né, esse amor profundo e parental que ele tinha pela família, né, ali na figura da sua filha. E por último, para que eu também não possa ser tão extenso, eu acho que coragem, porque o fato de você largar, né, e colocar em risco a sua posição religiosa, a sua posição social, né, e pedir ajuda, né, na frente de todos, demonstra coragem, porque Jairo ele arrisca tudo isso, todo esse prestígio, né, então mostra que ele está disposto a enfrentar, né, as consequências, quaisquer consequências para salvar a filha. Então é um exemplo de fé verdadeira, né, e genuína, né, e é interessante que Jesus, né, a resposta de Jesus ao pedido de Jairo foi imediato, né, vamos à sua casa. Então foi prontamente atendido. Mas aí já é o próximo movimento. Então um pouco aí desse movimento de Jairo frente a Jesus. Muito obrigada, Léo, é isso mesmo. Eu acho que assim, a humildade dele, mesmo sendo, né, tão importante, tendo um papel tão importante na sinagoga, naquele momento, né, a fé que ele tinha em Jesus e a humildade dele fez com que ele pedisse esse socorro, né, a Jesus. Isso mesmo. Gente, então agora, né, o papo já começou e nós já começamos bem. A multidão repreende Jairo. A tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? Qual a simbologia da multidão nessa passagem, Rosário? Mais uma vez, né, a gente já vem estudando aí o Evangelho de Marcos há um tempinho, né, Carol? Mais uma vez, nós vemos aí essa figura tão arquetípica, digamos, né, tão cara aí aos evangelhos, que é essa figura da multidão, né? E aqui, em especial, nós vamos observar a multidão nesse movimento, nesse intuito de desmotivar Jairo, de desencorajá-lo em relação à atitude que ele estava prestes a tomar, que no caso seria justamente procurar o auxílio ali de Jesus. Então essa lição ela é muito importante, esse versículo especificamente, ele é muito importante porque ele nos chama atenção para essa ideia do senso comum, não é isso? E da nossa individualidade. Então nós temos que ter muitas vezes convicção e certeza nas nossas vidas do posicionamento que nós devemos tomar. Porque se nós somos assim, igual uma folha, não é assim que vai ao sabor do vento, que ora está aqui, ora está acolá,
tá certo? Se nós somos muito flexíveis nesse sentido, ou muito maleáveis, muitas vezes nós nos deixamos levar por aquilo que os outros nos colocam. Então, a figura da multidão aqui, nós observamos que a multidão, ela o coloca para baixo, né? Ela fala, sua filha está morta. Para que você vai enfadar, na tradução aí do Almeida Ferreira, ou seja, né, enfadar, gerar algum tipo de desgaste por parte de Jesus? Por que você vai incomodá-lo? É a pergunta que a multidão dirige a Jairo, não é isso? Então, essa ideia de que a multidão, muitas vezes, ela nos coloca para baixo, né? Então, ela não pode ver o nosso esforço, o nosso movimento em direção à melhoria, que vem logo ali o fator da crítica, o fator da desconfiança. E aí é muito interessante a jogada que a passagem traz como um todo, porque nós vamos ver essa ideia da morta, né? E a gente vai trabalhar no sentido mais, digamos assim, denotativo, mas também vamos tentar extrair acepções espirituais aqui ao longo do programa a partir desse significante, dessa palavra morta, não é isso? E aqui também a gente tem um significado para isso, né? Essa ideia de que nós devemos, para a multidão, para o senso comum, nós não incomodamos se nós permanecemos mortos espiritualmente. Então, é como se nós não pudéssemos fazer nenhuma tentativa de melhoramento. Já reparamos isso? Muitas vezes na vida da gente, quando a gente tem um intuito de se melhorar, o outro ele olha para a gente com desconfiança. Né? Muitas vezes ele começa a nos segregar, dependendo de determinadas atitudes que a gente, porventura, deixe para trás. Então, se eu sou uma pessoa que eu tinha determinados hábitos, não é isso? E aí, de repente, eu busco um caminho reto e deixo esses hábitos para trás. A multidão logo acorre em nossa direção, exatamente nesse movimento da crítica. Por quê? Porque a multidão, aí é um símbolo, não é isso, gente? A multidão, muitas vezes morta espiritualmente, quer que nós também permaneçamos nesse mesmo movimento em que estava ali a própria filha de Jairo, ou seja, esse movimento de letargia. Como se Jairo também devesse permanecer ali naquele movimento de letargia, aceitando aí essa morte, digamos assim. Então, esse versículo, essa passagem, ela é muito interessante, por quê? Porque nós temos que ter muita atenção às nossas próprias posturas. E isso lembra uma fala de Jesus que aparece ainda no Evangelho de Marcos, porém lá no capítulo 8, que é quando Jesus fala, tenho compaixão da multidão. Então, todos nós, mais dia, menos dia, também fazemos parte dessa multidão, não é isso? Quantas vezes nós também não nos colocamos nesse movimento de crítica quando nós vemos, e de desconfiança, percebem? Quando nós vemos um companheiro que tem esse movimento ou que está nessa empreitada de mudar de postura, de tomar um novo caminho e assim sucessivamente. Então, eu vou deixar uma recomendação de leitura aqui muito pertinente, não trabalha exatamente a figura da multidão aqui nessa passagem que nós estamos estudando, mas que vai acrescentar em alguma medida sentido para nós aqui, que é a lição de número 103 do livro Vinha de Luz, intitulada Perante a Multidão, em que Emmanuel vai buscar como epígrafe para estudar a multidão, uma passagem que está lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que é quando nós temos ali o fenômeno do Pentecostes, não é isso? E no final, parte da multidão olha em zombaria para os discípulos, para os apóstolos, dizendo que eles estavam cheios de mosto. Mosto era um vinho barato que era vendido à época, ou seja, né, dizendo que aqueles fenômenos que aconteciam, que todos presenciavam, que uma imensa multidão presenciava ali aquele momento, uma imensa multidão de forasteiros, né? Porque acontecia uma festa ali na cidade de Jerusalém, então a cidade estava cheia, e para ali acorriam turistas estrangeiros de diversas partes ali, de diversas regiões adjacentes. Então aquela turba presenciou todos aqueles fenômenos ali do Pentecostes, que é quando os apóstolos mediunizados, não é isso? Recebendo, abre aspas, ali o Espírito Santo, então em fenômenos mediúnicos, começam inclusive a falar na língua de cada um daqueles forasteiros, que eram muitas línguas, eram muitos dialetos, tá certo? E aí uma parte da multidão vai aquecer aquilo, ou seja, vai concordar, vai se converter ao Evangelho de Jesus, naquele momento, e uma parte da multidão vai olhar com esse olhar de zombaria, dizendo que eles estavam bêbados, estavam cheios de mosto. E aí, nessa lição de número 103, o Emmanuel ele vai comentar justamente esse aspecto da multidão, né? Que muitas vezes nós temos que saber ou que buscar,
não é isso? Nos posicionarmos, ou seja, quando a nossa individualidade, quando o nosso senso crítico falam mais alto, nós vamos conseguir nos posicionar. Tanto que eu vou ler só, fica aí só a dica de leitura para a gente não alongar muito, que a gente ainda tem muito que conversar, mas eu vou ler só o finalzinho da lição do Emmanuel, que é quando ele fala assim: aperfeiçoa tuas qualidades de recepção. De recepção, relacionando ao que ele coloca antes na lição, de recepção daquilo que o mais alto nos envia, das oportunidades de trabalho, do espírito de serviço, que ele comenta anteriormente aí na lição, tá bom? Então ele fala assim: aperfeiçoa tuas qualidades de recepção onde estiveres, porque o Senhor te chamou para intérprete de sua voz. Olha que coisa linda, né? Todos nós somos intérpretes da voz do Senhor, seja qual for a tarefa que nós estejamos desempenhando, não necessariamente em casas espíritas, obviamente que não. Tarefas do dia a dia mesmo, no núcleo familiar, no campo profissional e assim por diante. E aí ele arremata, Emmanuel: ainda que os maus zombem de ti. Então nós temos que buscar aí uma imunidade, digamos assim, em relação à multidão. Imaginemos se Jairo tivesse deixado se levar, não é isso? Por esse quase que lamento da multidão, quase que um canto a puxá-lo para baixo em termos vibracionais. Ele teria desistido de continuar o movimento em direção ao Cristo. Então nós temos que nos acautelar nesse sentido, porque muitas vezes são muitas as zombarias, são muitas as críticas, são muitos os impeditivos que nos chegam. Mas se nós temos a convicção, como o Leonardo bem trouxe aí na primeira questão, a convicção de Jairo, a fé, a coragem de Jairo, vencendo ali a sua hierarquia social para procurar Jesus, não é isso? Ou seja, se nós temos a coragem de vencer as nossas mazelas íntimas e de nos prostrarmos aos pés do Cristo, não é isso? Nós devemos fazer ouvidos de mercador, como se diz, para a multidão, não é isso? Exatamente, Rosário. Eu acho que eu vou pegar a sua fala e encorajar as pessoas a ligar para o SOS Preces, buscando essa escuta amorosa, buscando esse momento de a gente escutar um pouquinho sobre o Evangelho de Cristo, sobre uma palavra de otimismo, fazer uma prece. E aí lá, gente, eu vou deixar bem claro, nós temos lá um caderninho que nós deixamos os nomes das pessoas que nós gostaríamos de pedir oração. Então, é no telefone, viu, gente? Nesse telefone aqui, ó, 31 3334 9700, é que ao ligar para lá, né, e ter essa conversa, e fazer, aí você lá, ao fazer o pedido da prece, você pode deixar o nome das pessoas que você gostaria que recebesse a prece. Tá bom? Então, fica lá o convite, né? Espero que você tenha essa coragem de Jairo, que você possa ligar para nós, e nós ficaríamos muito satisfeitos. Tá bom? Então, seguindo, nossa, gente, que delícia de papo, né? Que conversa, né? Que aprendizado, que reflexões. Então, vamos lá. Não temas, crê somente. Que demonstram essas palavras de Jesus dirigidas a Jairo, Léo? Bom, é interessante que essa passagem ela vai passo a passo sendo construída, né? Então, primeiro teve o movimento de Jairo, depois teve todo esse passo que a Rosário nos colocou, né? Dele ser admoestado, de ser questionado, né? Esse movimento, que é o que a gente faz e a gente sofre, né? E aí vem, né, a frase, não temas, crê somente, né? Então, o que demonstra, né, essas palavras de Jesus que foram dirigidas a Jairo? Bom, elas são extremamente, logicamente, significativas e carregadas de um profundo encorajamento, na minha visão, né? Essas palavras do Cristo. Então, esse encorajamento, por quê? Encorajamento à fé. Jesus está pedindo a Jairo que mantenha sua fé, tá? Mesmo diante dessas circunstâncias aparentemente desesperadoras. Então, Jesus pede a Jairo que fortaleça a sua fé, mesmo diante das circunstâncias desesperadoras. Então, ele reconhece o medo, né, e a dúvida de Jairo, que são naturais, né? Nós
ainda vacilantes no nosso processo de fé, a gente, às vezes, inicia um processo e aí vem alguém e fala, não, para que você vai fazer isso? E aí a gente fica em dúvida, né? Será que eu vou ou não vou? E aí Jesus não, vem, né? Vem. Então, é um processo de encorajamento da fé, né? Então, é uma forma da gente focar na fé e em vez de ceder ao desespero dentro desse movimento que é natural na nossa vida, né? Superação de medo, né? Convida ao dizer assim, não temas, né? Jesus está aconselhando a Jairo a afastar o medo, né? Que é uma resposta natural diante da crise da incerteza. Nós, logicamente, temos medo diante daquilo que nos assusta, diante daquilo que nós não conhecemos, a gente apresenta o medo. E aí Jesus disse, não temas, né? O medo ele pode paralisar a ação, né? Ele pode impedir a ação. Então, o Cristo diretamente confronta esse medo, né? E o convida a Jairo a confiar. Então, sempre, né? Essa expressão não temas, crê somente, né? Envolve, sem sombra de dúvida, esse movimento de fé enquanto um requisito essencial, né? Crê somente, né? A fé é um elemento essencial e Jairo ele precisa manter esse elemento essencial. Olha, é o Cristo falando, Jairo, mantenha a fé, né? A fé é que importa, esquece o resto, né? E a fé é que importa. Então, apesar dessas circunstâncias adversas e as notícias negativas que Jairo ali tinha acabado de receber, que a filha já tinha, né, falecido e tudo mais, né, a fé ainda é o caminho a seguir. Então, ainda que estejamos frente a dificuldades, ainda que não saibamos como superar essas dificuldades, o Cristo sempre nos convida a caminhar com fé, né? E aí tem aquela música, né? Caminhar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, né? Bom, a fé não costuma falhar, a fé não falha, né? A fé não falha. Então, é esse poder transformador da fé, porque Jesus indica que a fé tem um poder transformador, porque se nós estamos andando vacilantes e em dúvida, a fé transforma, a fé segura, né? Porque através da fé, coisas extraordinárias podem acontecer, né? O Cristo está assim assegurando a Jairo que a fé não é em vão, né? E que esse poder e que o confiar na fé pode levar a um resultado milagroso, né? Que era ali, né? A circunstância da passagem, né? A gente vai já falar sobre isso, mas era a circunstância da passagem. Então, olha, Jairo, eu sei que você pode estar pensando que seja muito difícil, né? Ou que seja até assim impossível, mas tenha fé, confie que o melhor, né? O Pai sempre reserva a nós o que é melhor para a gente. Então, Certeza. outro aspecto, né, é a confiança na própria autoridade do Cristo, né? Então, essas palavras também reforçam essa necessidade nossa de confiar na autoridade e no poder de Jesus. Jesus está pedindo a Jairo para confiar nele, né, e acreditar que o Cristo, que ele mesmo tem o poder de resolver a situação, mesmo que pareça impossível. Então, essa fala de Jesus, embora ali direcionada na passagem a Jairo, tem um caráter universal, né? Transcende, porque oferece a todos nós um princípio espiritual universal, né? Que é como se fosse uma fonte de consolo e de inspiração para muitas pessoas, para várias pessoas, que mesmo vivenciando esse movimento de dificuldade, né? De buscar não temer e de crer somente no Cristo, né? Então, devemos ter uma fé
inabalável, né? Firme e inabalável em Deus, né? Especialmente nesses momentos de crise. E Jesus está oferecendo a Jairo essa escolha, né, clara, de que o medo, né, essa escolha clara entre o medo e a fé, né, dizendo, ó, o medo vai te paralisar, a fé vai te fazer mover, né? Então, mesmo que pequena, e a gente sabe disso, né, ela é suficiente para mover montanhas, né, para essa ação poderosa de Deus em situações impossíveis. Então, eu acho que é um pouco disso aí, esse trecho da passagem. Juliana, mesmo que tenhamos, estamos andando, né, no Vale da Morte, meu filho, não temos, estarei com você. Né? Então, a gente lembrar, porque, igual você falou, né, a fé move montanhas. E Jairo, gente, quando chegou para Jesus, a filha dele já estava desacreditada, já estava dita como morta. Se ele não acreditasse, ele não teria implorado aos pés de Jesus para que ele fosse lá vê-la, para que ele fosse lá tentar, né, ajudar e curá-la da enfermidade dela. Então, gente, continuando, vamos, nós temos ainda muitas coisas para falar. Carol, antes de você passar para a próxima pergunta, deixa eu só fazer um comentário rapidinho. Claro. Eu queria colocar aqui em evidência o comentário da nossa internauta, na verdade, que tem tudo a ver com isso que o Leonardo trouxe aí agora. Ó. Não apavore, não se desespere, pois no silêncio Deus está agindo por você e cuida das dores que afligem o coração e a alma. Deus está contigo. É isso aí, companheira. Enquanto o Leonardo ia falando, né? Achei lindo demais o comentário dela. Ela fez um pouquinho mais cedo, né? Mas casou direitinho com o que o Leonardo fez. Eu estava pensando, né, Léo? É para a gente pregar na geladeira, né? Esse versículo de Jesus, não é isso? Não tema, né? A gente sempre se lembrar aí do poder do evangelho. Nossa, obrigada, Rosário. Eu já tinha até passado antes, né? Mas realmente casou perfeitinho com a fala do Léo. Verdade, que nós tenhamos coragem, que nós confiamos no poder de Cristo, no poder de Jesus. Então, né, dando sequência, Jesus afirma que a menina apenas dormia. Sob o ponto de vista científico da doutrina espírita, como podemos compreender a sequência em que a garota aparentemente morta desperta? Rosário. É isso aí, né? Sob o ponto de vista científico, não é isso? Lembrando que a doutrina espírita ela tem um tríplice aspecto, né? O científico, o filosófico e o religioso. Então, nessa questão, a gente vai trabalhar sob o ponto de vista científico. É por isso que a pergunta já nos coloca, né? Uma premissa da resposta, né? Ela estava aparentemente morta. Porque é claro que se ela estivesse morta no sentido literal, não teria como Jesus fazê-la voltar à vida, né? Isso aí é uma coisa que tem que ficar muito clara para as pessoas, né, gente? Tem que ficar muito claro. Por quê? Porque não existe derrogação das leis divinas. As leis divinas, elas são perfeitas e são imutáveis como o próprio Deus, tá certo? Então, a partir do momento que o fluido vital se acabou por completo, não há mais como aquele corpo voltar à vida. O que permanece existindo, o que permanece vivo é o espírito. Então, é por isso que ela estava aparentemente morta, mas ainda havia ali fluido vital. Isso tem que ficar claro. Né? Então, ainda havia ali vida no sentido orgânico, no sentido da vida carnal, propriamente dita. Então, ela não estava desencarnada. O que aconteceu? Com certeza, os laços, vamos dizer assim, perispiríticos, perispirituais, estavam mais frouxos, não é isso? Eles poderiam estar a ponto de se romper devido àquela baixa de fluido mental. Por que a gente sabe que tinha uma baixa de fluido mental? Porque a posição dela era uma posição letárgica. Não é isso? Então, se ela estava ali naquela posição letárgica, sem movimento, praticamente sem respiração, né? Assim, sem respiração identificável em um primeiro momento, por isso que ela foi, inclusive, considerada morta, não é isso? Então, se ela estava ali com aquela baixa de fluido mental, é sinal de que esses laços perispiríticos, eles poderiam vir a se romper, mas não tinham se rompido ainda, não é isso? Quando nós temos a aproximação de Jesus, nós temos ali o influxo da vontade, porque aí nós temos que ir lá no livro A Gênese, para ver o que Kardec nos coloca, não é isso? Kardec nos coloca que as curas de Jesus, elas partem de um princípio básico, vamos dizer assim. Qual é esse princípio básico? O magnetismo do Cristo, que era um magnetismo
obviamente de um grande alcance, porque Jesus é espírito puro, não é isso? E o efeito da vontade. Então é claro que a vontade de Jesus não era a nossa vontade, né? Porque na nossa vontade nós temos que nos ficar lembrando todos os dias, né? Não temas, crê somente. Nós temos que pôr na geladeira de casa para que a gente tenha fé, para que a gente tenha vontade, não é isso? Mas Jesus era outro nível, não é isso, gente? Então, ao influxo da vontade do magnetismo do Cristo, essas curas se operavam, não é isso? Então, o que Kardec, lá no capítulo 15 da obra A Gênese, ele vai nos colocar? Um comentário nesse sentido, quando ele vai dizer que não havia nada de espantoso no fato de que esse fluido, acionado por uma vontade forte, que era a vontade de Jesus, reanimara, então, os sentidos em torpor daquela garotinha. Né? Então, os sentidos que estavam ali nesse estado de latência, né? Em torpor, de fato, né? E aí o Kardec segue dizendo que haja mesmo, né, não há nada de espetacular, de espantoso, que haja mesmo feito voltar ao corpo o espírito prestes a abandoná-lo. Então o espírito estava prestes a abandoná-lo, mas não tinha abandonado ainda porque ainda havia fluido vital. A doutrina espírita nos mostra que o que vai embora primeiro, diferente do que muita gente pensa, não é o espírito, é o corpo. Então a partir do momento que o corpo, não é isso? Não tem mais a vitalidade, não tem mais o fluido vital, é que o espírito então se desprende. Então, Kardec ele vai colocar justamente nesse sentido, de que os laços perispiríticos não haviam se rompido ainda. Bom, hoje é o que nós conhecemos, né? O que a ciência da Terra já conhece, já investiga largamente, como o conhecido fenômeno da catalepsia. Tá certo? Em que nós temos aí notícias, né, até de artistas mesmo, de pessoas, de figuras públicas, que vieram a desencarnar em função disso, assim, estavam num processo cataléptico, não é isso? Foram sepultadas, tá? E aí, feita depois, por exemplo, a exumação do corpo, alguma coisa assim, observaram o cadáver ali em uma posição diferente, né? Por que acontecia isso? Porque em determinadas épocas, até um certo período, não se conhecia esse fenômeno, que é o fenômeno da catalepsia. Então, a época de Jesus, por exemplo, também não se conhecia, que é um fenômeno que nada mais é do que um desequilíbrio nessa quantidade, por assim dizer, desse fluido vital. Jesus, como nós falamos, conhecedor de todos esses fluidos, de todas as leis, conhecedor também da natureza humana, não é isso? Com amplo poder magnético, com uma ampla visão espiritual. Então, quando nós ajuntamos todos esses elementos, é claro que o Cristo, quando chega ali àquela situação, ele percebe isso, que ela não estava morta. Né? Ele percebe que havia ali uma deficiência naquele fluido. E aí é interessante porque, novamente, a figura da multidão assoma ali, não sei se vocês perceberam, que quando Jesus fala, né, que ela ainda estava viva, as pessoas que estavam ali ao redor riem. É quando Jesus pede que a maioria saia, permaneça ali só aquele círculo próximo, né, dos apóstolos mais próximos ali de Jesus, juntamente ao Jairo, né, ao pai da garota. Então, quer dizer, é interessante porque realmente as pessoas não dão aquele momento aquela credibilidade. Nós devemos compreender que, principalmente a época de Jesus, né, e é o que a gente vai ver aí na sequência, inclusive, da cena depois, né, digamos assim, né, não que o evangelista traga tantos detalhes, mas a gente pode imaginar até a partir de outros momentos do evangelho, a estupefação da multidão. Porque a multidão era muito dada a questões ligadas ao fenômeno, aquilo que eles consideravam espetacular, maravilhoso, miraculoso. Mas a doutrina espírita, com os conhecimentos que ela nos traz, ela nos mostra, inclusive, que milagres não existem. Então, tudo que a gente considera cura, que a gente considera milagre de Jesus, tem alguma explicação sob o ponto de vista científico, sob o ponto de vista da investigação das leis que regem os fenômenos naturais, né? Ou seja, que estão intrinsecamente ligadas, obviamente, que fazem parte das leis de Deus. Não é isso? Então, ela estava vivinha da Silva, né? E depois do influxo magnético ali de Jesus, sentia-se mais viva do que nunca, que é o que a gente vai explorar mais adiante, que é a acepção espiritual que a passagem nos deixa, tá certo? Muito obrigada, Rosário. Eu gostei do ponto que você falou, ela estava vivinha da Silva. Então, vamos lá. Gente, ó, menina, levanta-te. Sobre o ponto de vista espiritual, como podemos fazer a leitura dessa passagem, Léo? Bom, levanta-te, né? É interessante, né? Dando sequência aqui até um pouco da fala, né, da Rosário, né? Esse é um convite de Jesus, né,
É um chamado a despertar, né? É um chamado à nova vida. Esse é o principal sentido dessa, na minha percepção, dessa frase: menina, levanta-te, né? Desperta. Quantas vezes nós, né, estamos dormindo para a vida? Nós, espíritos, temos um objetivo encarnatório, que é o nosso progresso espiritual. E a gente vem, encarna e vive, né? E vive adormecido, porque chega aqui a gente fica entorpecido pelas questões materiais, pelos objetivos materiais, e acaba por esquecer do nosso principal objetivo espiritual. Então, quando a gente lê uma passagem dessa, onde o Cristo convida a menina a levantar, a reviver, né? Dentro dessa ideia já posta pela Rosário, né? da ressurreição, nesse sentido de renascer. Renascer não do físico, né? Mas do renascer espiritual, de se colocar de novo perante a vida. Então, Jesus demonstra, né, através dessa palavra, dessa passagem, esse imenso poder, né, essa imensa autoridade que tem suas palavras, né? Porque não são apenas palavras humanas, né, feitas pelo Cristo, porque carregam consigo um poder muito grande, divino, um poder divino de transformação de realidade. Então, isso é um primeiro movimento de ensino, né? Essa eficácia, essa potência da palavra do Cristo, né? Da palavra, né, que ele nos coloca. Então, a ordem de Jesus a menina, né? Ela pode também ser vista como um símbolo a essa nova vida, né? Venha viver essa nova vida. Jesus não apenas cura, mas dá uma nova vida, né? Não só representa a promessa da vida eterna, mas é essa esperança, né, de renovação, de ressurreição para todos nós. Então, nos colocando que a morte não é o fim, né? A morte não é o fim, mas há uma esperança maior, né, que vai além dela. Então, esse chamado à ação, né, levanta-te, é uma ordem ativa, né? Levanta-te, né? É uma expressão ativa. Então, é um chamado a todos nós para que nós nos levantemos de situações de morte espiritual, né? De apatia, situações de desesperança, né? Então, é um convite, né, a essa renovação espiritual para uma vida ativa, né? Para uma vida cheia de fé, para uma renovação. Então, essa importância, mais uma vez falando da fé, né? Jairo tinha procurado Jesus como um ato de fé, e mesmo diante da notícia da morte da filha, foi incentivado a continuar, né? Acreditando. E a fé de Jairo, né? E a resposta de Jesus, né? Exatamente mostram que a fé é um componente crucial, né? Para exatamente experimentar esse poder de Deus. Então, levanta-te, é um chamado. Levanta-te, é um despertar espiritual. Jesus desperta, né, a menina. Então, esse é um despertar espiritual. É um convite para deixar para trás a vida velha, o homem velho, né, e entrar numa nova vida, né, a vida com Cristo. Então, esse processo, né, de inclusão, esse processo de ordenação da mensagem do Cristo é muito importante nessa passagem. Então, não fiquemos apáticos, não fiquemos desesperados, né? Recebamos esse convite do Cristo e nos levantemos, né? Levantar mesmo. Porque o processo de transformação não é um processo de inação, é um processo de ação. Então, levantar significa agir. Haja. Não fique parado, haja. Essa é a mensagem do Cristo. Que nós saibamos entender essa passagem
e que nós venhamos a despertar nossa letargia espiritual, né, meninos? Então, sigamos, gente, fique à vontade para fazer algum comentário, para deixar sua pergunta, a sua interação aqui conosco, que é muito importante. Sinal de que você está absorvendo, está gostando, e você está querendo participar com a gente. Agora, em Mateus, capítulo 9, há a informação de que Jesus confraternizava em casa de Mateus. Mateus fazia um banquete devido à grande alegria em ter aceitado o convite para seguir o Cristo. Que devemos pensar do gesto de Jesus ao sair ao encontro da filha de Jairo, Rosário? É muito legal essa contraposição aí com o Evangelho de Mateus, né? Nós sabemos que os evangelhos sinópticos registram muitas vezes a mesma passagem, os mesmos ensinamentos, trazendo ali às vezes pequenas alterações, pequenas modificações. E de fato, no capítulo 9 do Evangelho de Mateus, nós vamos ter essa mesma passagem, inclusive o nome de Jairo lá nem aparece, né? Se não me engano, Mateus coloca assim, um chefe que viera, ele coloca assim, e é narrado realmente antes o fato de que houve esse banquete, né? Então nós teríamos ali uma espécie de sequência de ações, não que Mateus tivesse necessariamente uma preocupação cronológica, né, com os fatos, era uma preocupação mais didática, mas é interessante aqui a maneira como os eventos vão sendo colocados pelo evangelista, porque de fato a gente tem o chamamento de Mateus, que a gente já estudou inclusive aqui no programa, né, e aí na sequência aquela alegria de Mateus em seguir a Jesus, né? Nós sabemos que Mateus era um publicano, então era alguém que tinha uma determinada posição, não é isso? Dentro daquela estrutura socioeconômica. E aí Mateus vai fazer esse banquete, né? Então Jesus estava num banquete quando esse chefe vem em direção a ele, que já é algo bem interessante que Mateus nos coloca também, que vai se relacionar a isso que o Léo acabou de falar, né? Que é a questão de que quando Jesus coloca para a filha de Jairo, levanta-te, né? É a ideia do levantar, do movimentar-se, que já aparece ali em Jairo, né? Porque Jairo ele vai fazer esse movimento, houve deslocamento, houve busca, como ele já trouxe também na primeira pergunta, houve uma busca ali por parte de Jairo. Não é isso? Que não é só uma busca física, é aí que nós queremos chegar. É um deslocamento interno. É uma aproximação psíquica com Cristo, com Jesus. Quando nós estamos em prece, quando nós estamos em oração, por exemplo, é isso que nós buscamos. Essa aproximação psíquica com Jesus, né? E ali é colocado lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, mais especificamente no versículo 19, é colocado que Jesus, erguendo-se, o seguiu esse chefe que viera ao seu encontro, e seus discípulos também. Isso é muito interessante, porque diferentemente do que a gente poderia imaginar também, normalmente a gente imagina assim, né, que os banquetes, né, aquelas mesas, né, os pratos, e na época de Jesus não era bem assim, né, as refeições elas eram tomadas com as pessoas reclinadas ali no chão, o que é bem interessante também, porque quando Jesus ele se ergue, ele próprio se põe de pé, não é isso? E o que significa esse movimento do Cristo de se pôr de pé? Ele mostra para nós ali de imediato essa primazia da verticalização, ou seja, essa necessidade de que em um primeiro plano nós sejamos capazes de cumprir os nossos compromissos com o Pai. Tá certo? Então é a ideia da verticalização, porque Jesus não estava na verticalização, ele estava reclinado na horizontalidade de um banquete mundano, ainda que a intenção daquele banquete fosse a melhor possível, não é isso? Porque era comemorar realmente, né? Mateus, quando oferta aquele banquete, ele estava no melhor sentimento, tanto que Jesus vai se banquetear com ele. Tá certo? Vai se banquetear com ele. Porém, no meio desse banquete, imagina a gente tá no meio de um churrasco, no meio de uma festa, aí chega um parente pedindo auxílio, porque está com uma pessoa doente em casa. É mais ou menos esse paralelo que a gente pode estabelecer aqui. O que nós fazemos? A gente pensa assim, não estou acreditando, né? Atrapalhou minha festa de aniversário, atrapalhou meu churrasco? Ou nós buscamos aí esse movimento da verticalização? O que é mais importante? É o compromisso material ou é o compromisso espiritual? Então, Jesus, quando se coloca de pé, ele mostra claramente que o espiritual deve sempre vir em primeiro lugar, não é isso? E essa verticalização, no nosso patamar evolutivo, como ela se manifesta? Ela se manifesta a partir do momento que nós colocamos em primeiro lugar não os nossos caprichos pessoais, percebe? Não aquele momento de diversão, de confraternização, aquele momento em que eu estou relaxado com amigos, com familiares. Não é isso que deve vir em primeiro lugar. Quando eu estou buscando essa verticalização, o que vem em primeiro lugar é eu atender a necessidade do outro.
Percebe? Nós estamos vivenciando aí agora essa questão do Rio Grande do Sul e nós temos observado exatamente esse movimento de verticalização por parte de muitas pessoas que têm deixado o seu conforto, né? Então, por exemplo, aos finais de semana, várias pessoas se reunindo, carregando caminhões com donativos a serem enviados ali àquela região. A pessoa muitas vezes está deixando aquele conforto de dormir até 10 horas da manhã, aquele conforto de ir para um clube, de jogar tênis, de jogar um futebol, de levar um filho para um parque de diversão, entenderam? Ela está deixando si próprio, nesse sentido, né? Negue-se a si mesmo e me siga, que vai aparecer em outro momento. O que significa esse negar a si mesmo? É negar o comodismo. Não é negar as minhas necessidades, é negar aquelas que não são as minhas necessidades, que são as minhas necessidades fictícias, ilusórias e irreais. Percebe? Então, quando a gente se solidariza com o outro, é muito bonita essa passagem aí na narração de Mateus, porque quando a gente se solidariza com o outro, a gente renuncia ao conforto. Então, é o que Jesus faz imediatamente. Porque o que era urgente? Era urgente a dor de Jairo, né? Como o Léo bem trouxe, imaginemos a dor de um pai com a filha estando tida ali, né, sendo colocada na posição de morta. Isso não é qualquer coisa, né? Para um pai, para uma mãe, isso é uma dor genuína, uma dor verdadeira. Então, o ensinamento de Jesus é um ensinamento para todos nós, não é isso? Ou seja, de que nós devemos atender às coisas celestes em primeiro lugar. E como fazer isso? Não é com louvores, não é com palavras, simplesmente. Não é frequentando templos espirituais, não é fazendo nada disso. É quando nós nos ocupamos de fazer o bem ao nosso próximo. E quando nós colocamos o interesse alheio na frente do interesse pessoal. Lembrando que lá no Livro dos Espíritos, entre as questões 893 e 895, nós temos a espiritualidade, a pleiade de espíritos superiores, trazendo para nós ali algumas informações sobre isso, né? Ou seja, quando os espíritos nos colocam que um dos grandes empecilhos à nossa caminhada evolutiva é o interesse pessoal, ou seja, a gente sempre se coloca à frente do outro. A gente faz a caridade, mas é aquela caridade mais ou menos, não é isso? É aquela caridade que não vai tomar muito meu tempo, que não vai me tirar da zona de conforto, e a gente acha que, né, nós achamos que estamos fazendo muito. Agora, quando a gente efetivamente sai da nossa zona de conforto, aí nós já conseguimos ou estamos conseguindo compreender um pouquinho do que vem a ser a caridade genuína, né? Que é exatamente essa que Jesus faz aqui nessa cena, quando ele deixa tudo e vai socorrer Jairo. Exatamente, Rosário, exatamente, Leonardo. Gente, nós temos. Nosso programa está chegando ao final, né? Que pena que nosso programa está chegando ao final. Eu sei que a nossa vontade de ficar horas e horas debatendo, aprendendo, né, trocando informações, trocando pontos, né, de vistas, mas nós temos também a nossa disciplina. Mas eu gostaria nós temos duas perguntas dos internautas, eu queria muito, muito, muito fazê-las para você. Então, até mesmo para encorajar vocês de deixar a sua pergunta, o seu comentário, porque para a gente é muito importante, gente, muito importante mesmo. Então, ó, nós temos uma pergunta que foi feita pela Fátima de Castro Souza, lá de Piripipi, Piauí. Ela traz duas perguntas. Por que Jesus mandou que todos saíssem do aposento da filha do Jairo? E depois, então, essa é a primeira pergunta. E a segunda é: e por que nesses casos e outros somente estavam presentes o Pedro, o João e o Tiago? Léo. Bom, Carol, eu penso sobre isso, né, o seguinte ponto de vista. Acho que a gente observa nas passagens do Cristo que ele frequentemente, né, ele evitava o sensacionalismo, né, em torno das suas ações. Então, ele não buscava atrair a atenção pelas razões erradas, né? O que, né, ele queria, sim, que as pessoas se aproximassem de Deus por uma fé genuína, né? E não apenas pelos milagres, não apenas, né, pelos ditos milagres. Então, ele, né, na minha visão, manter esse milagre, né? A gente já entendeu aqui como é que
que significa, né? A Rosário já nos colocou, mas manter esse milagre mais privado, né? Ele desviou exatamente o foco do espetáculo, né? E concentrou-se na verdadeira intenção espiritual do ato. Então, eu acho que é mais nesse sentido, né? E um ponto também que me chama a atenção eu acho que é até respeito, né? A dignidade, né? A dignidade da pessoa, né? A menina, ela estava dita como morta, né? E naquele contexto, né? Da época, a morte, né? Era uma situação de grande vulnerabilidade, né? Então, acho que Jesus, naquele momento, ele mostrou respeito à dignidade humana da menina, né? Por não expor, né, aquela situação a um público maior. Então, esse é um pouco aí da minha visão, por que ele mandou que todos saíssem, né? Obrigada, Léo, muito obrigada. E Deixa eu só agora nós temos... fazer um comentário rapidinho, Carol. Claro. Eu achei muito bom isso aí que o Leonardo trouxe, porque é isso mesmo, né? Jesus não procurava o sensacionalismo de forma alguma, né? E uma questão que transpareceu aí na pergunta do nosso companheiro, né? Ele perguntou aqui sobre os discípulos, eu acho também, não é isso? Pedro, João e Tiago, né? Aquele chamado círculo apostólico mais próximo, né? Os apóstolos mais próximos de Jesus. Assim, essa é uma informação que ela não aparece em muitos lugares, mas eu penso que é uma possibilidade a partir do que Kardec nos coloca lá na Gênese, né? Porque é claro que Jesus tinha um magnetismo possível, né, para reerguer a filha de Jairo, porque Jesus era espírito puro. Mas em várias situações a gente observa Jesus contando com as criaturas humanas. Já observaram isso? Ele conta com a participação dos discípulos e dos apóstolos. Não é que ele precise, ele não precisava da energia magnética dos discípulos nem nada, não. Mas ele conta com o concurso deles. Então eu fiquei me lembrando aqui, por exemplo, da transfiguração de Jesus, né? Em que eram estes mesmos que ali estavam. Então, em várias passagens em que a gente vê a recorrência dessas figuras, me parece aí também o Cristo, né? Nesse movimento de acionar aquele círculo próximo, porque eles poderiam contribuir, seja com o ectoplasma, seja magneticamente, seja em termos de energia. Não é isso? É claro que tem outras questões também, né, que os evangelhos nos colocam. A própria proximidade, muitas vezes, afetiva, mas essa ideia da proximidade afetiva é uma ideia que a gente tem que trabalhar bem, né, porque senão fica parecendo assim que Jesus privilegiava, né, que Jesus gostava mais de um discípulo do que outro. Isso é meio complicado, assim, se tratando do Cristo, porque a gente que é assim, né, mas o Cristo não. Então, assim, isso é um pouco complicado, mas tem essas questões que muitos colocam também, né, sobre essa proximidade afetiva e tudo mais. Mas eu sempre tendo a imaginar isso, né, em relação a esses três apóstolos, né? Jesus contava com um concurso mais próximo deles, de acordo com os talentos, de acordo com aquilo que cada um deles poderia doar em cada uma das situações, né? Então isso é interessante, porque a gente tem isso realmente em outras, né? Em outras passagens do Evangelho, né? Então é só para trazer luz aí a esse ponto aí também, tá, Carol? Não, ótimo. Gente, até a Darcy escreveu assim, bom comentário, não tinha pensado dessa forma. Por isso que eu falo, gente, é importante a interação com vocês para que cada um vai acrescentando, né, a colchinha, os retalhos na colchinha, para que a gente vai formando essa colcha de retalhos. E nós temos mais uma pergunta, dessa vez ela é do Pedro Paulo Ambrósio, daqui da Pampulha de Belo Horizonte, e a pergunta dele é o seguinte: o que é que está havendo comigo? Estou daquele tipo, quanto mais rezo, mais a assombração me aparece. Na prece, tem o poder de evocar espíritos do mal, Rosário? Não, a prece, como é que é a frase do Chico, Carol? Bota ela para nós aí, né? A prece sempre A aponta prece o melhor sempre caminho. aponta o melhor caminho. Isso aí, né? Não, a prece é aquilo que nos conecta ao mais alto, não é isso? Porque ela é um influxo magnético, não é isso? E aí nós elevamos o nosso tônus vibracional, o nosso padrão vibracional, e aí somos capazes de receber as influências dos espíritos benfeitores. Então a gente se torna mais capaz de absorver as influências espirituais benéficas, salutares e positivas, não é isso? Agora, o que muitas vezes acontece, né, na vida da gente é o quê? São os momentos das provações, são os momentos das necessidades, são os momentos dos testemunhos, não é isso? Então, quando nós temos o testemunho a prestar, a Joana de Ângeles tem uma frase nesse sentido que eu acho muito bacana, gente, que é assim: o que temos de passar, passaremos, no mais, Jesus nos protege. Então, essa proteção a gente angaria justamente aí pela prece,
não é isso? Agora, realmente, há fases em que a gente reza, nada parece acontecer. Mas a gente deve se lembrar de que todas as nossas preces são ouvidas, não necessariamente atendidas da maneira como a gente acha que elas deveriam ser atendidas. E aí, só para fechar, queria ouvir o Léo sobre isso aí também, mas antes, só para fechar, eu queria... Hoje eu estava lendo uma lição do livro Caminho, Verdade e Vida, na tarefa mais cedo, e aí vou deixar para esse nosso companheiro, Paulo, né, a dica aí, que é a lição 71 do livro Caminho, Verdade e Vida, chama Para Testemunhar. E aí a epígrafe do Emmanuel já é uma grande, digamos assim, cutucada do Emmanuel com a gente, né? Que é a epígrafe, que é uma própria fala de Jesus no Evangelho de Lucas. E vos acontecerá isso para testemunho. Então, nessa lição, o Emmanuel vai trabalhando essa ideia de que, né, se Deus manda determinados desafios para nós, é porque é chegada a nossa hora do testemunho. E é porque ele nos julga capazes de vencer aqueles testemunhos, né? Então, com certeza, né, o que atrai os espíritos menos felizes não é a prece, né? Muitas vezes são as nossas condutas, os nossos pensamentos um pouquinho fora da reta, né? Então, utilizemos a prece para poder retornar ao caminho, não é isso, Léo? Para chamar a atenção ao nosso irmão, o seguinte, no Livro dos Espíritos, agora eu estou tentando pegar aqui rapidamente a pergunta, mas daqui a pouco vem a frase, lá pelo 450, 470, alguma coisa assim. A influenciação dos espíritos em nossas vidas se dá pelo nosso desejo ou pelo nosso pensamento. Então, quando a gente fala em assombração, quando a gente fala em obsessão, a gente tem que verificar o seguinte: como está o meu pensamento? Aquilo que eu tenho desejado, o que eu tenho desejado. Porque é através do desejo e é através do pensamento que se faz a associação espiritual. Então, se de fato, né, a gente quer a presença dos bons amigos espirituais no nosso dia, no nosso movimento, basta pararmos, né, e buscarmos desejar sempre coisas positivas e estar pensando sempre de forma positiva, porque é isso que faz exatamente essa associação. E para finalizar, porque o nosso horário também já está estourando, a oração. A oração, ela funciona como uma espécie de lapidação do nosso desejo. Porque às vezes a gente vai na oração e pede, e Deus nos atende, né? Então quer dizer que aquilo que eu desejava estava em conformidade com a lei de Deus. Mas quando eu também, na oração, peço algo, e na maioria das vezes eu peço e Deus não me atende, é porque, na verdade, o meu pedido ainda está em desconformidade com a lei de Deus. Então a gente precisa passar a entender, porque se a gente ora, pede, e isso não está sendo atendido, é porque talvez não está sendo adequado para o nosso, conforme o nosso merecimento e conforme o nosso envolvimento, né, perante a lei de Deus. Então, a oração funciona como lapidação do nosso desejo. Vamos avaliar o que a gente tem desejado, o que tem sido atendido e não atendido. Talvez a gente reformular um pouco os nossos desejos, deixar de desejar, né? Buscar primeiro a Deus. Não estou dizendo que a gente não possa buscar as coisas materiais, faz parte, a gente vive num mundo material. As circunstâncias materiais, o trabalhar, ganhar dinheiro, comprar as coisas, faz parte. Mas não pode ser a essência. Não pode ser a prioridade. Tem que ser circunstancial. E a nossa prioridade, Jesus nos ensinou, buscai primeiro a Deus. Não é unicamente a Deus, é primeiro a Deus. Ou seja, se eu busquei primeiro a Deus, depois eu posso buscar as outras coisas. Mas é isso. É só uma elucidação ao nosso querido irmão e agradecer a todos pela oportunidade de estarmos aqui, né, conversando. Olha, nós que agradecemos, né, a sua vinda mais uma vez, a sua presença mais uma vez, sua disponibilidade, todos esses, aliás, vocês dois, né, todos os temas que vocês, eu acho assim, todas as reflexões, elucidações, explicações que vocês trouxeram para a gente, e eu achei bonito a questão da gente lembrar, gente, de lembrar o que nós estamos pensando, o que nós estamos sentindo e desejando.
Porque nós falamos isso no programa da semana passada, gente. Nós não somos vítimas dos casos de obsessões, entendeu? Assim, nós que atraímos essas pessoas, essas assombrações, essas pessoas, para a gente, esses espíritos para a nossa vida. Não fica aí a dica, se você não assistiu o nosso programa passado, que você possa entrar no YouTube e assistir conosco também todos os programas passados. Gente, então o nosso programa chegou ao final. Quero agradecer imensamente a presença do Leonardo, da Rosário, de todos vocês que estiveram conosco ao longo do programa e vocês que virão assistir o programa depois de gravado. É um imenso prazer passar esse tempo com vocês. Então, deixe seu recado, deixe seu comentário, deixe sua pergunta, que para a gente é muito importante. Gente, boa noite a vocês. E eu vou pedir para o Léo para fazer a prece final. Pode ser, Léo? Posso. Já que falamos tanto em Jesus, na noite de hoje, vamos imaginar Jesus na nossa tela mental. O cabelo castanho, encaracolado, caindo aos ombros. A pele levemente queimada pelo sol, a barba por fazer e os olhos azuis cintilantes. E é nessa imagem, Senhor Jesus, em nós, que agradecemos infinitamente pelo ensinamento, pelo conhecimento, pelo teu amor por todos nós. Porque estudando, entendendo, assimilando os teus conhecimentos, nos fortalecemos para enfrentar as dificuldades que nos apresentam. Nos fortalecemos para que possamos avançar dentro deste propósito maior da vida, que é o nosso crescimento. Crescimento este que nos leva a um único lugar, ao lugar da felicidade. Muito obrigado, Jesus, por tanto amor por todos nós. Que assim seja. Assim seja, graças a Deus. Gente, boa noite, fiquem com Deus e até a próxima quinta-feira. Tchau, gente. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.